Eu sou o Paulo Alexandre e participarão da bancada conosco Marcele Lemos, que é presidente da COFACE no Brasil e diretora de Planejamento Estratégico na América Latina, Patrícia Krause, que é economista da COFACE, e Francisco Galiza, que é o nosso consultor econômico. Sejam todos bem-vindos. Galiza, vamos começar então com você, para dar um plano geral. Qual é o seu comentário econômico, por favor? O parâmetro da COFACE, esse nome que o estudo tem, né? Eu diria que é um dos estudos mais conhecidos da empresa, né? Nele, trimestralmente, são avaliados os riscos da economia e da sociedade por diversos países e diversos setores, tá? É um trabalho internacional, é um trabalho em inglês, né? E hoje a Patrícia, ela vai comentar, né? É um trabalho grande, é extenso, enfim, só dá para pegar uma visão mais ou menos resumida, vai comentar dois aspectos do estudo. Primeiro, as previsões de crescimento para 2021, e segundo, uma análise de riscos a partir de alguns setores avaliados. Então, vai ser uma análise, um trabalho bem oportuno para a gente discutir hoje. Obrigado, Galiza. Patrícia, eu gostaria então que você falasse um pouco sobre o barômetro. O barômetro trimestral da COFACE, a gente coloca, por exemplo, a perspectiva de crescimento para as economias mundiais. Então, como vocês podem ver no gráfico, nós temos a projeção do crescimento da recessão para esse ano. Então, a gente espera uma recessão mundial de 4,8% para 2020, que é uma recessão, colocando em perspectiva, bem superior ao que nós vimos durante a crise financeira de 2009, quando a economia mundial contraiu 1,7%, e só comparado com a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Já para 2021, a perspectiva é de uma retomada parcial, né? Então, isso quer dizer que, ao final de 2021, a economia, com uma alta de 4,4%, a economia mundial estará cerca de 0,6 abaixo do patamar de atividade econômica no final de 2019. E aí também a gente coloca as principais economias no mundo, as nossas projeções para esses países. Então, como vocês podem ver no gráfico também, nós esperamos, por exemplo, para o grupo de países europeus, uma contração bastante representativa para esse ano, uma retomada parcial. Isso porque esses países foram realmente com um lockdown muito forte, agora a gente vê uma nova onda de casos também, então isso até coloca uma perspectiva, um viés negativo para essas estimativas, né? Temos depois os Estados Unidos, embora uma recessão claramente também forte, mas inferior ao que nós estamos vendo na Europa, por conta dos pacotes fiscais agressivos, por conta também do lockdown que em alguns estados não tão forte como o que nós vimos na Europa. Temos depois a Índia que foi atingida depois, mas agora também virou um epicentro, já é o segundo país com mais casos, então a gente acredita numa forte queda da atividade econômica na Índia. E vemos, por exemplo, a China ou o caso do Japão, que foram economias que conseguiram dar melhor com a contenção do vírus e agora também com uma queda menor da atividade. Na China até chegando a algum crescimento para esse ano. Um outro ponto importante em relação ao nosso barômetro é que a gente também tem uma classificação para os setores, né? Então, aqui nesse gráfico, vocês podem ver como que é nosso barômetro setorial. Esse barômetro setorial, a gente tem 4 classificações distintas: baixo risco, risco médio, alto e muito alto. Como que a gente chega a essa classificação? Bom, a gente considera o desempenho do setor, a gente considera as perspectivas para esse setor, assim como o histórico de pagamentos da COFACE para o setor. Como vocês estão vendo, a gente divide em regiões, então a gente tem, primeiramente, temos a Europa Central e Oriental, temos também a América Latina, Oriente Médio e Turquia, América do Norte e América Ocidental, que a gente separa nesses grupos. Um outro ponto que a gente vê no gráfico a seguir, dentro da América Latina, nós olhamos para 4 principais países, né? Então, Brasil, Argentina, México e Chile. E nessa última revisão, falando em Brasil, nós fizemos uma revisão, um upgrade do setor agrícola no Brasil, tá? Então, o setor agrícola brasileiro, ele saiu de alto risco para risco médio. E quais são os fundamentos por trás disso? Bom, a parte agro, né, porque claramente é mais resiliente no momento de crise como essa. A gente tem o comportamento dos preços das commodities agrícolas não tão afetadas como as commodities energéticas, por exemplo. A gente tem o efeito do câmbio, que acaba aumentando a rentabilidade em moeda local, né, por conta da forte depreciação do real. Temos a demanda forte da China, que está num processo de retomada econômica mais rápida. E, por fim, olhando para a parte de alimentos, né, a gente tem a resiliência do mercado brasileiro também,
por conta dos estímulos fiscais, por exemplo, como ajuda aos trabalhadores informais, que ajudaram que as vendas de mercados, por exemplo, permanecessem em um patamar bastante robusto. Então, acho que essas são as principais considerações. Essa publicação está disponível através desse QR Code, onde você tem acesso a essa publicação do Barômetro Setorial da COFACE. Muito obrigado, Patrícia. Marcele, já que nós falamos sobre riscos, então eu queria que você falasse um pouco sobre como a COFACE tem apoiado as empresas com programas centralizados. Paulo, nesse cenário aí de incerteza, né, o qual a Patrícia mencionou, cada vez mais o seguro de crédito ganha uma importância, né, porque num cenário de incerteza, a gente tem que buscar uma proteção. E é para isso que serve o seguro de crédito, né, para proteger as empresas e proteger um dos maiores ativos das empresas, que são os recebíveis das empresas. E o que é o seguro de crédito, né? O seguro de crédito, eu costumo dizer que ele é um grande guarda-chuva de serviço. Ele vai muito além de somente uma garantia de seguro, né? Por quê? Porque quando o cliente contrata o seguro de crédito, ele está levando uma análise de crédito dos clientes dele, ele está levando o monitoramento desse cliente, né, durante todo o período de apólice, que geralmente são 12 meses. Então, durante todo esse período, a gente está analisando os compradores, a gente está monitorando o risco desses compradores que está nessa carteira. A gente também, caso venha a dar um default, a gente faz toda a cobrança amigável e, se for necessário indenizar, depois da indenização, a gente também entra aí com todo o processo judicial. Então, o seguro de crédito ele vai muito além do que somente uma garantia de seguro por si só, diferentemente, por exemplo, do seguro de carro, né? Porque bateu o carro, você vai lá e contata o seu corretor para poder você ter a sua indenização. No seguro de crédito, ele é diferente, porque a gente tem uma conexão, tem que haver uma interatividade muito grande entre a seguradora e o segurado durante todo o período da apólice, porque nós estamos atribuindo linha de crédito, nós estamos monitorando o risco, né? E durante esse período, o nosso segurado, ele pode pedir para aumentar limites de clientes que já tinham limites pré-estabelecidos, ou alguns limites também com as revisões, o monitoramento que a gente vai fazendo, eles podem aí, a gente pode identificar alguma fragilidade financeira durante todos esses 12 meses da apólice, e aí a gente entra em contato com o nosso cliente, talvez a gente precise reduzir um pouco o limite de crédito, ou se a gente identificar que a empresa teve aí uma boa performance financeira, por exemplo, o limite também pode ser aumentado. Então, essa conexão, essa interatividade entre a seguradora e o cliente, ela é permanente, né? Então, é um contato diário que a gente tem aí com os nossos segurados. Além disso, imagina hoje, com muitas empresas aí, né, que estão tendo atrasos de pagamentos, né, muitos clientes que estão atrasando os seus pagamentos, e isso acaba afetando também o fluxo de caixa de muitas empresas. E nesse momento, a gente percebe que muitas empresas estão buscando a antecipar recebíveis junto a instituições financeiras, né, para poder melhorar o seu fluxo de caixa. E as empresas podem utilizar a apólice de seguro de crédito também como uma garantia para antecipação de recebíveis, por exemplo, para fazer uma securitização, ou até mesmo, se a empresa for fazer um financiamento, a exportação, pode também utilizar a apólice de seguro de crédito como garantia. Então, assim, hoje, o seguro de crédito, como eu falei, mais uma vez eu reforço, ele vai muito além de somente uma indenização. Ele tem um pacote de serviço que é oferecido ao cliente, que ajuda o cliente a monitorar e a gerir os seus riscos, né, durante aí todo o período de vigência da apólice. E voltando um pouco à sua pergunta, como que a gente ajuda aí as grandes empresas multinacionais que têm presença não só no Brasil, mas também em outros países, que muitas vezes eles contratam
o seguro de crédito, né, e acabam aplicando aí, contratam o seguro de crédito para todas as entidades de diversos países, a gente tem um sistema que ajuda muito a empresa que tem toda a gestão, né, o país que tem a gestão do programa de seguro de crédito, a ele gerir todas essas apólices, né, e centralizar todas as informações das apólices que ele tem ao redor do mundo. Então, esse sistema é um sistema bem interessante. Esta edição do Dinheiro Seguro está chegando ao final. Obrigado, Marcele Lemos. Obrigada, Paulo. Obrigada a todos e até a próxima. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Paulo. Obrigada a todos. Então, até o próximo tema. Obrigado, Francisco Galiza. Obrigado e